Livro de 1 Reis, capítulo 18. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por mais uma leitura da tua palavra. Agora enche-nos da tua graça para ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Podeis sentar. Prometo que antes de meia-noite a gente vai para casa. Irmãos, esse tem um texto que o Senhor me deu também a oportunidade em outro momento para ministrar. E é interessante quando a gente começa a ver algumas coisas na palavra de Deus, lendo-a devagarzinho, sem pressa, estudando. E Deus, Ele falou muitas coisas nesses últimos dias a respeito desse texto. E esse texto, na verdade, ele está inserido em uma situação um pouco delicada. Que situação é essa, pastor? O povo de Israel tinha se corrompido. Mas por que tinha se corrompido, pastor? Porque a igreja tem que entender uma coisa. As pessoas, até algumas entendem e outras ignoram, que a influência, ela existe. Sendo ela boa, sendo ela má, ela existe sim. E aqui o povo de Israel, depois de Acabe assumir o reinado, a Bíblia vai dizer que foi ele que influenciou esse povo. De que forma, pastor? Ele se casou com Jezabel, e com isso a Bíblia vai dizer que ele passou a prestar culto ao Deus Baal. E isso levou o povo a praticar a mesma coisa, porque sendo rei, ele tinha influência maior para com todo o povo. E a Bíblia vai dizer que ele faz isso, mas a situação da vida do profeta Elias não estava legal, não estava boa. Por quê, pastor? Jezabel estava caçando os profetas do Senhor para matá-lo. E Obadias, por sua vez, ainda consegue esconder 100 profetas em duas cavernas, dividindo 50-50, e ali passou um tempo alimentando esse povo. Só que Deus tinha falado para Elias: vai para a caverna, foge, sai daqui, porque o negócio vai ficar estreito. E aí Elias sai e vai-se embora para a caverna, aos beiros do rio Jordão. E a Bíblia diz que quando chega um certo tempo, naquela localidade também falta água. E aí, por faltar água, a Bíblia diz que Deus vai lá mais uma vez e diz: Elias, sai daí e vai para a cidade de Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai cuidar de ti. Então, em meio a toda a perseguição, eu entendo que Deus, Ele sempre dará o escape, porque Deus sempre tem propósito. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que tanta perseguição? Por que tanto problema? É Deus nos instruindo, nos ensinando algumas coisas e nos dando livramento. Para quê, pastor? Para uma finalidade. Deus, Ele não vai deixar aquele que está dentro do propósito dele morrer sem o propósito ser concluído. E aí a Bíblia diz que quando passa esse período, Elias volta e se encontra com Obadias por um acaso, se eu posso dizer assim. Será que é acaso? É providência de Deus, irmãos.
E a Bíblia diz que quando ele se encontra, ele chega e diz: Obadias, me faz um favor. Ele: peça, meu senhor. Marca um encontro com Acabe. O senhor é louco? O homem quer matar todo mundo, o homem está furioso. E o senhor ainda pede para fazer um negócio desse? Eu já escondi sempre para ninguém morrer. E o senhor ainda me pede para lhe colocar na presença do homem? Ainda tem aquela mulher que está matando todo mundo? O senhor está ficando louco? Às vezes Deus pega a gente e faz a gente sentar na frente do inimigo para mostrar quem é Deus na terra. Vou contar uma história para vocês. Abrir um parênteses dentro desse texto. Eu trabalhei numa empresa, vocês já sabem dessa história, mas eu vou contar porque a irmã precisa ouvir essa história. E eu era terceirizado naquele lugar. E chegou um tempo da empresa perder o contrato, e eu fiquei desempregado, e tive a oportunidade de levar o meu currículo para uma pessoa influente dentro daquela empresa. E aquela pessoa pegou o meu currículo e levou para a diretoria, e a diretora da empresa carimbou o meu currículo e mandou ir para casa. Eu fui para casa. Dias depois estava eu voltando para trabalhar como terceirizado de novo naquela empresa. E quando a diretora me vê, segura meu crachá e diz: por que você voltou pela terceirizada? Ou seja, eu quero você aqui como meu funcionário. Eu disse: tudo tem um tempo. Ela olhou para minha cara, ela: é verdade, tudo tem um tempo. E depois que eu estava ali, passei mais alguns meses trabalhando, a empresa faliu. E alguém mandou me chamar na diretoria. Quando eu cheguei lá, um jovem rapaz sentou na mesa e disse: olha, eu não tenho nada a ver com isso, me perdoe, eu só estou dando um recado. Eu disse: pode dar. Mensageiro não apanha não, mas mensageiro leva também recado de volta a quem mandou entregar. Ele disse: o gerente geral daqui não quer lhe ver nem pintado de ouro aqui nessa empresa. Ele mandou lhe dizer isso. Aí eu olhei para a cara do rapaz e disse: agora você vai voltar para lá e diga a ele assim: ele não é nenhuma estátua para ser pintado de ouro não. E eu vou voltar aqui de carne e osso, porque ele vai ver quem é Deus na minha vida. Deus prova? Prova. Passei alguns dias em casa. Se vou entregar currículo por aí, tem alguns conhecimentos. E quando eu cheguei naquela empresa de novo, alguém chegou para mim e disse assim: fica aí que a diretora está chegando. Quando ela passar, eu entrego o currículo a ela, ela vai assinar o currículo e tu vai trabalhar agora pela empresa. E ali eu fiquei, porque eu sabia que era a hora dela passar. Eu já conhecia também o sistema. E quando é fé, o carro para, o coração acelera. Aí o Senhor dá logo sede na pessoa. Aí eu fui tomar água. Quando eu me sentei, ela ia passando. Aí Deus disse assim no meu coração: de quem é a glória? Do homem ou de Deus? Irmão, eu vi aquela mulher passar na minha frente como nada. E ela: tudo bem, Diógenes? Tudo bem. E a senhora? Tá, entrou no elevador e foi embora. Aí o menino, quando me viu, disse: mas rapaz, a oportunidade de tu apresentar o currículo à mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a falar. Eu disse: tudo no tempo. Mas tu está precisando, rapaz. Tudo no tempo. Irmão, o tempo foi já. Quando eu ia saindo da empresa, me despedindo do pessoal, alguém grita lá de trás: Diógenes. Eu parei na porta, disse: sou eu. O que é isso aí nas suas mãos? Eu disse: currículo. Me dê um.
Eu dei aquele currículo à pessoa na sala dela e fui-me embora. Isso era uma terça-feira. Sexta-feira, 2 horas da tarde, o telefone toca. Diógenes, está fazendo o quê? Eu disse, estou em casa. Tem como você chegar aqui de 3 horas? Eu disse, olha, eu não sou nem um jato, nem vou voando, eu vou de moto, mas dá para chegar aí perto disso. Chego o mais rápido possível. Fui fazer a entrevista. Fiz a entrevista, comecei a trabalhar na empresa. E aquele que disse que não queria me ver pintado de ouro dentro da empresa, me via todos os dias praticamente, porque a sala do meu setor era do lado direito, do lado e Faraó do lado esquerdo. Quando saí, aí alguém chegou para mim e disse, olha, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, que foi? Vieram me perguntar quem foi que te colocou aqui. Eu disse, qual foi a sua resposta? Ou foi Deus, ou foi mérito seu? Eu disse, sempre Ele, sempre Ele, sempre Ele. E teve que me aturar 4 anos e meio, olhando para minha cara com um crachá da empresa, dizendo, ah, infeliz, por que tu estás aqui? Eu disse, porque Deus que faz promessa, Ele cumpre promessa. Ele não deixa ninguém morrer no meio do caminho, não. Ele vai, aleluia, confunde e mostra, aleluia. Talvez Moisés não quisesse ver mais Faraó, e nem Faraó quisesse mais ver Moisés. 40 anos depois, às vezes alguém se esquece de mim e de você, pelo que ele fez ou pelo que a gente fez, né? Ele se esquece. Mas Deus sempre marca encontro para botar as coisas no devido lugar. E não foi diferente com o rei Acabe e com Elias. Elias saiu de cena por um momento, mas quando chegou o tempo de Deus, ele disse, tu vai resolver esse negócio é hoje. Chegou o dia de colocar tu na cara desse rei, para mostrar que ele não é, aleluia, segundo a minha vontade. E a Bíblia diz que ali se junta todo mundo naquele monte. Eu fico imaginando a cara do profeta, 450 profetas, ele sozinho praticamente, o povo todo mundo corrompido, e a gente dizendo assim, Deus, e aí, o que é que eu vou fazer? Aí Deus disse, olha, tu és um homem temente a mim, então eu vou te dar sabedoria. Manda esse povo ir na frente fazendo o que tem de fazer primeiro. Irmãos, eu escutei uma palavra hoje que é interessante, e guardei no meu coração novamente. Às vezes a melhor resposta para alguém é o meio do teu silêncio. Fica confundido querendo saber o que é que Deus está fazendo, como é que Deus vai fazer, o que é que ela está fazendo, qual é a mandiga que ela está fazendo, qual foi o boi que ela deu para fazer uma mandiga para resolver o problema. Aí não sabe que crente não paga preço, não sei de joelho, aí se ajoelha, conta a história para Papai do céu, é mesmo minha filha, é mesmo meu filho, deixa comigo que eu resolvo esse negócio para tu. Aí o crente pensa que não vai fazer nada. Claro que ele tem que fazer, não tem que resolver o problema, não é? Sim ou não? Aí eu disse, vou marcar um encontro. Mas eu não quero não, Senhor. Mas o Senhor disse, mas eu quero. Como é que ele vai saber que eu sou Deus na tua vida? Como é que ele vai saber que eu sou o Senhor? Mas não era só Acabe que estava em jogo. Preste atenção no texto. O texto diz que existia uma multidão que foi para aquele lugar, mais os 450 profetas de Baal. Aí o Senhor nessa noite está me dizendo e te dizendo assim, ei, psiu, não olhe a quantidade de pessoas que está ao teu redor a te afrontar. Por isso que Jó no capítulo 31, versículo 34 de Jó diz assim, trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, todavia eu me cale e não saia, Deus vai agir. Fica no teu lugar. Alguém está tentando pôr medo, está dizendo que tem conhecimento, a multidão é grande, tu não estás sozinho nessa história, aleluia, é melhor estar sozinho com Deus do que estar sem Deus na multidão, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que ele se junta lá, aí o profeta chega e diz assim, faz aí os altares de vocês, já que vocês são muitos, e deixa que depois eu faço o meu. A Bíblia diz que até o meu dia era tanta mandiga e nada acontecia. Era tanta coisa e nada acontecia.
Quando chega meio-dia, o profeta diz: agora chegou minha hora. Já passou meio-dia, ninguém ouviu nada. Talvez Baal esteja dormindo, foi tirar férias, fazer qualquer coisa. Aí o profeta disse: agora junta tudo. Ele sozinho, irmão, coitado do profeta, ajeitando tudinho, voltado do Senhor, organizando tudo. Ei, darabachara da sobranai. E a Bíblia diz que demorou muito, porque ao cair da tarde, ou seja, se era meio-dia, ele mandou parar, chegou a hora dele. Então ao meio-dia até o cair da tarde, o profeta estava fazendo o altar dele. Às vezes alguém chega para mim, para você, e diz assim: por que tu vai tanto para a igreja? Teu negócio é a igreja. Quer morar lá não? É exatamente o tempo que você necessita para estar na presença de Deus, para Deus se manifestar dos céus para a terra. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando chegou a hora do profeta orar, o profeta faz uma oração, irmão, que eu acho linda e maravilhosa. Para não demorar muito, o profeta simplesmente chega, manda o povo se juntar. Vem cá agora, junta, vem para perto de mim e olhem para mim. Irmão, quando alguém manda olhar para ele, a gente pensa que vem alguma coisa da parte dele, sim ou não? O apóstolo Pedro, na porta famosa: me dê esmolinha, me dê esmolinha. Olhe para mim. Olhe para mim. Ou seja, preste atenção em mim. Se você prestar atenção na multidão, você vai perder a bênção. O profeta estava dizendo a mesma coisa: olhe para mim. Aí a oração do profeta: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, responde-me hoje perante essa multidão. Eita Jesus, para que eles saibam que tu és Deus e se voltem para ti. Rabacharada sobranai, arabacharabahai. Alguém vai olhar para a minha cara e para a tua cara e vai dizer assim: vai vir o que daí? Você vai dizer: de mim não vem nada, mas do alto vem resposta. Do alto ele se inclina, do alto ele escuta, do alto ele diz: grita que eu te respondo. Rabacharada sobranai. Por que, pastor, o profeta faz essa oração? Porque o coração do povo estava perdido. E a mensagem que o profeta estava dando não era só para Acabe, era para todo o povo: arrependei-vos, se arrependam, pare de estar fazendo isso. Deus manda avisar, ninguém quer. Eita, vai ser comido de bicho, porque não quer dar glória a Deus, e vai ser comido pelos animais, como foi Jezabel. Não sobrou nada. Pastor, que palavra essa é dura? É, irmãos, porque a gente está brincando muito, passando a mão na cabeça do povo, alisando, e o povo precisa muitas vezes levar um choque de Jeová para se acordar. Deixa eu dizer mais um pouquinho, que eu gosto de falar o que eu vivi na vida. Passou-se um tempo, antes mesmo de eu ser funcionário, esse mesmo faraó chegou para mim e disse: ou você cala a boca aqui, ou eu mando trocar você. Eu disse: já vai, marca o encontro. Aí Deus usa uma afastada do evangelho. Chega para mim e diz: Diógenes, eu sonhei contigo ontem à noite. Eu disse: misericórdia. Eu disse: entrega logo esse rolo aí para orar a Jeová. Se eu não entendeu, ora a Jeová, Jeová revela, né? Aí ela disse: eu chegava aqui e fulano mandava te chamar na sala dele. Eu disse: é de Deus. Resposta que eu queria. Não foi 3 dias não, irmão. O telefone tocou: vem aqui na minha sala. Eu subi, cheguei na sala, ele: senta aí. Sentei na sala. Irmão, se você já ouviu não pode, não pode,
não pode, não pode, não pode. Eu disse: eu vou fazer o que aqui se eu não posso mais fazer nada? Quando ele terminou, ele disse: você entendeu? Eu: perfeitamente. Agora chegou minha vez de falar. Se eu me calar aqui dentro, até você vai clamar por misericórdia. Está jogando praga em mim, irmão? Estou falando o que a Bíblia diz, que se eu me calar, até as pedras clamam. Mas deixa eu te dizer, quem pensas que tu és? Aí Jeová me deu autoridade e mostrei a Faraó quem era Faraó, né? Mas eu vou lhe obedecer, porque eu sou servo. Desci, ele me tirou de um setor e me botou no setor da recepção, cheio de gente. Eu disse: eu vou ficar calado aqui como, Jesus? Colocou no pior lugar que ele deveria ter colocado. Aí Jeová disse: sabedoria. Aí toda vez, irmão, era uma coisa séria. Sempre tinha aquele cliente que chegava e Jeová dizia assim: é esse, tome Bíblia na cabeça, tome Bíblia na cabeça, tome Bíblia na cabeça. E isso eu ganhando espaço, até chegar o dia de Deus erguer a minha bandeira, e Ele vai erguer a tua também. Teus inimigos vão saber que Deus é Deus. Mas tem uma coisa, a mensagem para esse povo não é: Deus vai te matar, Deus vai te pegar, Deus vai te... Arrependei-vos, se arrependam, volte-se para o Deus Todo-Poderoso. Olhe para aquele que tem, aleluia, o céu, a terra, o mar, tudo na palma da sua mão. A Bíblia diz que os pés dele tocam na terra. Imagina a cabeça e o resto do corpo. Aleluia. Se, aleluia, eu quero saber qual é o homem que chama as estrelas pelo nome e ela vem. Mas ele diz: estrela vem, estrela vai. Ele dá ordem a tudo. Aleluia, aleluia. Ele disse para Abraão: Abraão, tu és quem? Ele disse: sou nada, sou pó, sou cinza. Ele disse: perfeito, tu não é muita coisa não, mas eu sou. Sai da tenda. Abraão saiu da tenda e disse: e aí, Senhor? Que hora é, Abraão? Já é noite, Senhor. Olha para o céu. O que é que está vendo? Um monte de estrela. Conta aí, Abraão. Dá não, Senhor. Abraão, assim será a tua descendência. Olha para a terra onde está pisando. E esses grãos aí que tu está pisando, dá para contar? Dá não, Senhor. Vai ser assim a tua descendência, incontável. O homem diz que tem 8 milhões de pessoas no mundo. É tudo mentira, tem muito mais. E Jeová sabe contar a cabelo. Se a Bíblia diz que Deus sabe contar o cabelo da minha cabeça, sabe quantos tem? Aleluia. Imagina quantos na terra não existe que ele já viu e veio até hoje. Aí Acabe olha para um lado, olha para o outro, diz: o que é que ele vai fazer? Ele disse: Acabe, a mensagem para tu é: arrepende-te. Deus, quando chega com correção, ninguém quer. E se tiver no poder, o coração incha mais ainda. Fica duro que nem o de Faraó com Moisés. É assim ou não é? Eu vou atender um menino desse, eu vou obedecer um menino desse. Era o que eu via. Tu é um menino, tu estudasse aonde? Eu disse: colégio público. Eu tenho faculdade, sou formado. Disse: mas com ignorância da palavra, mas tu é burro. Porque todas as vezes que o caldo engrossava, tinha que vir um analfabeto para resolver. E aí, Deus, como é que se resolve? Eu vou orar, e Deus vai dar a resposta. Te aperreia não, tudo vai acontecer. Tudo de vocês, crente, é orar. Eu disse: e tu quer que eu fale com quem? Contigo? Se é tu que tu vai vir a mim, que tu estudaste, tem faculdade, tem direito, tem tudo. Comigo é com o grande. E quando ele fala, até Faraó tem que obedecer e dizer assim: dê o reino para José que ele vai cuidar. Quem é José? Ninguém. Tem descendência nenhuma aqui dentro do Egito. Mas foi ele que revelou o sonho de Faraó. E teve que dar na mão de José o que Deus tinha dito por sonho a José: tu vai governar sobre teus irmãos e tua família.
Eu quero te dizer uma coisa: o que Deus determinou para a minha vida e para a tua vida, Satanás nenhum e ninguém nessa terra invalidará o que Deus tem determinado. Eu acho que Acabe deve ter olhado para Elias assim e disse: que bichinho desaforado é esse? Sozinho. Eu fico imaginando depois, irmão, o que chegou no ouvido de Jezabel. Jezabel doidinho para pegar o profeta e pegar ele pelo pescoço e torcer que nem galinha. Jezabel vai ficar só observando. Mas meu filho, que vergonha você passou. O que é que está acontecendo? Ele disse: olha, eu que fiz besteira, eu que errei, eu que andei troncho, aleluia, porque o Deus dele não responde com água não, ele responde com fogo, e quem, aleluia, vai mexer com fogo se queima. Eu não quero me queimar não, eu vou obedecer a bacharada sobre a nai. Alguém obedece o Deus que tu serve, e dará baixar, ou você acabar muito mal na terra. A Bíblia diz que todo o povo viu o fogo cair, lamber tudo, até a água, consumiu o holocausto todinho. Disse: negócio de doido é esse, que eu nunca vi na minha vida. Aí o povo se encurva e diz assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Alguém vai ter que abrir a boca e dizer assim: ei, o Deus dela é verdadeiro, o Deus dela não brinca não, viu? Não mexe com ele não, que ele faz você perder emprego, ele faz você perder sono, ele faz você perder tudo, ficar com a mão na frente e outra atrás. Aí ele faz tudo. Eita, a bacharada sobre a nai. Esse mesmo farol uma vez chegou para mim e fez assim: irmão, tu vai para a igreja hoje? Eu disse: vou. Ora lá por mim. Eu disse: deixa comigo. E eu sem entender nada, e orando: Jesus, derrama da tua graça sobre a vida desse infeliz, quebra ele todinho, faz ele se converter, saber que tu é Deus. Tem aquele cruzamento da Conde Gubarata ali com a Rosa e Silva, onde teve aquele acidente que a menina morreu, ou melhor, a mãe e o menino e a empregada morreu. Ali mesmo, o carro pegou ele pelo meio, o carro dele capotou 3 vezes. Aí ele chegou, pior do que eu. O que foi isso aí, menino? Irmão, se não fosse a blindagem do meu carro, volte, venha cá. Se não fosse a blindagem do meu carro, eu tenho certeza disso. Ele: se não fosse Deus. Eu disse: agora sim, agora está certo. Se não fosse o Deus dos crentes que olha pela tua vida, tu não estava vivo contando a história aqui nessa noite não. E por causa da tua oração, alguém ainda está de pé, alguém ainda está respirando na terra. Por causa da tua oração, ei, o pior ainda não aconteceu. Ai, mas tem que confessar, meu irmão. Ah, pastor, tem que confessar, por causa de Deus. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Ele disse: tu não perde tempo, né? Eu disse: eu? Que está perdendo tempo é tu, rapaz. Eu já sirvo, falta tu se converter, se arrepender e você ver Jesus de Nazaré. Aonde ele me vê e fala: hoje respeita. Vou encerrar. Trabalhei num lugar, e aí eu disse para o meu chefe 3 dias antes: eu preciso no sábado sair cedo, porque vai ter festividade na igreja e eu toco num grupo lá da igreja. Ele disse: quando for 6 horas, 5h30 você se organiza e vai embora. Eu já ia direto do trabalho para a igreja. Quando eu fui bater o cartão, alguém botou a mão na arma e disse: tu só vai bater esse cartão, irmão, se passar por cima de mim. Eu disse: que é isso, rapaz? Está me estranhando? Ele disse: lhe estranhando não. Você não diz que é crente? É crente mesmo? Eu disse: tu está querendo mexer com a santidade do meu Deus ou comigo? Tu não é crente?
Pô, eu conheço os catimbozeiros, melhor catimbozeiro daqui da cidade. Eu disse: é assim, é? O que é que tu vai fazer? Vou fazer uma macumba para tu, e eu quero saber se tu é crente mesmo. Aí me virei assim, Jeová pegou pelas pernas, deu aquele saculejo, endireitei a coluna e disse: agora bota o dedo de profeta na cara dele. Ele está com a arma na mão, mas não tem medo não, ele não vai fazer nada não. Eu disse: pegue os melhores. Peguei esse de beira de estrada não, os melhores, e faça a macumba que você quiser. Agora eu vou sair daqui, batendo o cartão ou não, eu vou para a casa do meu pai e vou conversar com ele, e a gente vai ver qual Deus que responde nessa noite. Cheguei na igreja, me ajoelhei, comecei a conversar. Os meninos: Diógenes, levanta, vamos começar o culto. Se vocês quiserem começar, começa, rapaz. Eu só me levanto daqui depois que eu terminar de conversar com meu pai, que eu tenho um negócio para conversar com ele, ele vai me dar resposta. Quando foi na segunda-feira que eu cheguei no trabalho, os meninos: misericórdia, chegou ele. Ele quem, rapaz? Tu. O que foi que eu fiz? O menino brincou contigo sábado, dizendo que ia fazer uma macumba. Quando foi hoje, ele chegou, foi falar com a gerente botou logo ele para fora. Eu quero brincadeira contigo não. Se eu brincar contigo, eu vou perder o emprego. Eu disse: brincar comigo é uma coisa, mas brincar com a santidade do meu Deus é outra. Não mexa não, que ele é grande. Aí 15 dias depois estava eu trabalhando. De repente desce aquele homem na ladeira, na rampa do prédio. Eu disse: pronto, se ele veio, estava armado naquele dia, não atirou, agora ele atira. A Jeová disse: acalma o coração. Aí eu disse: também o portão eu não abro. Aí o Senhor disse: tu vai abrir, mas agora não. Chegou ele, conversou com o rapaz lá, disse: irmão, disse: diga, meu filho, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Eu disse: já está perdoado. Ele disse: porque eu brinquei naquele dia com o senhor e vi que não era para ter brincado daquele jeito não, me perdoe. Eu disse: você não brincou comigo, você brincou com meu Deus, e com meu Deus ninguém brinca não. Mas faça o seguinte, eu sei que você tem filhos, eu vou orar por você para Deus ter misericórdia e abrir uma porta de emprego para você. Não só foi de palavras não, irmão. Quando eu cheguei em casa, calado, disse: Deus, tu ouviste o que eu disse lá naquele lugar, tem misericórdia, abre uma porta de emprego. 15 dias depois, um colega chegou para mim e disse: Diógenes, sabe o que eu vi no Shopping Recife? Eu disse: não. Fulano. Fazendo o quê? Está trabalhando. Deus não deixa a gente despercebido não, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: mexer com crente, chave fecha. Mexer com crente, chave fecha. Mas se o crente não orar, a chave não se abre nada. Elias, não chove. Acabe que foi: não chove nessa terra, segundo a minha palavra. Foi mexer com o profeta, o céu fechou. Depois que ele viu a glória de Deus e o recado do profeta dizendo assim: se arrependam. E quando o povo disse: aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí o rei chegou para ele e disse assim: e agora, Acabe, como é que vai ser? Essa seca não vai terminar não? Segundo a minha palavra, te prepara porque lá vem chuva. Porque ele disse assim: olha, Geazinho, o que foi, Senhor? Sobe no monte. Irmão, subiu uma ladeira 7 vezes. Se for essa ladeira das pedrinhas aqui, o cara está complicado. Vai emagrecer na hora. Sobe 7 vezes. Quando o profeta, o servo do moço sobe pela outra, ele disse: eu só estou vendo uma nuvem. Que tamanho, meu filho? Do tamanho da mão de um homem. Desce, desce, desce. Desce. Que foi? Vai dizer Acabe que lá vem água por aí. Lá vem chuva. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa, aleluia. Os mistérios de Deus, ele só revela aos santos. O mistério de Deus, ele só revela aos santos. E nessa noite ele está contando uma história aqui para mim, para você, dizendo assim: ei, aleluia. Alguém pode até olhar, pode até ver, mas não vai entender nada.
Vai olhar, vai ver, vai dizer como é que está, como é que é, vai, até detalhe vai te dar, mas não vai entender nada. Aí tu disse: ei, é o sinal que eu precisava. Jeová, faz como tu disseste, manda água na terra. Era tanta água que a Bíblia diz que os carros de Acabe se atolavam todo dia. Misericórdia. Deus confunde a terra por causa de mim e de você, mas temos que estar na posição que Deus quer. Se sairmos da posição, Acabe vai nos engolir vivos, e a Jezabel também. Mas se ficarmos na posição, Deus esconde, Deus guarda, Deus vela. Deus diz assim: fica debaixo das minhas asas que ninguém toca em ti. Se levantar 11.000, não vai tocar, vai cair tudinho do teu lado. Arabaixa. Mas no final ele vai ver a minha glória. Aleluia, aleluia. Acabe, que foi, Elias? Parou de chover? Parou. Por que está chovendo agora? Elias, tu não perde tempo, né, Elias? Com certeza não. Alguém vai fazer a mesma coisa contigo. Menino, esse teu Deus é Deus mesmo, isso. Tu é crente mesmo, isso. Não tem gente que chega pra gente e faz assim, né? Rapaz, eu pensava que tu era crente de fachada. Esses crentes vagabundos que tem por aí, um pé no mundo e um pé na igreja. Mas tu ora e Deus faz, né? Tu tem intimidade com Jeová, né? Aí Ele quer que tu queres. Ora a Ele para ver se Ele faz alguma coisa. Vai muito longe não. Tem crente que parece até crente faz assim: tu mora onde, vaso? Qualquer dia eu te faço uma visita. Mas não é para fazer uma visita para te ajudar a fazer lavar uma roupa, lavar nada não. É para aproveitar a tua santidade, espiritualidade com Deus, para se beneficiar. Vou na casa da irmã Francisquinha, porque a mulher quando ora, menino, e ele não está orando, fazendo nada. Quer só que o povo ora. Ore, ore, ore. A única hora que Jeová manda a gente orar um pelos outros é na igreja, quando tem alguém enfermo. Não está enfermo, não se deixe se encostar em você não. Você não é muleta para ninguém. Quer orar? Vamos para a igreja. Vamos para o templo. Jesus subia para orar, meu irmão. Quando estava lá assim: tem muita gente no templo, né? Não tem problema não, eu vou ali naquele lugarzinho chamado Oliveira ali, e vou me humilhar ali. E começava a conversar com o Pai. Glória a Deus. Está muito bagunçado dentro de casa, muita zoada. Vai para onde? Eu vou ali embaixo. Vai para uma praça dessa, senta no banco sozinho, de Jesus. Aqui é o melhor lugar para a gente conversar, sentadinho olhando para o céu e conversando contigo. Jeová, fala, meu servo, que eu estou te chutando. Fala, aí você abre a boca, conversa. Daqui a pouco chega em casa: tu fosse para onde? Eu fui ali embaixo. 1 hora, sim. Se você ainda disser assim: não, eu fui na praça, precisava refrescar um pouco a cabeça. Ele sabe onde é a praça, sabe os bancos da praça, sabe como é que entra pela praça, sabe tudo da praça, mas não sabe o mistério que aconteceu naquela praça, porque o mistério é contigo, aleluia, não é com quem sabe quem é a praça não. A gente tem que entender, irmão, que as afrontas não é para nos afastar de Deus, é para ficar mais perto dele na posição certa, para que aquele que está nos afrontando veja Deus na minha vida e na tua vida. Vamos para casa? Aí eu vou encerrar com uma palavra um pouco dura, mas está na Bíblia. Acabe, o povo se arrependeu, e tu? A Jezabel na cabeça de Acabe. A Bíblia não dá detalhe, mas eu acho que eu fico dizendo assim: mas a mesma coisa de Faraó. Tu vai deixar isso por pouco, é? Tu vai sair envergonhado por causa de um profetinha desse aí? Rapaz, levanta, vai pegar ele na virada aí e mata ele. Quem é rei aqui é tu, não é ele não. Acabe quer dar glória a Deus não? Acabe quer entender que Deus é Deus não? Tu visse, tu contemplasse com os teus olhos, o povo se arrependeu, mas tu não quer não? Eu preparo e guardo.
Eu preparo e guardo. E aquele que está te influenciando, eu tenho que apagar ele, aniquilar ele da história, porque senão ele vai fazer isso com outros. Jeová chega, pega Jezabel e diz assim: olha, só vai ficar o crânio para contar a história. O resto, os cachorros comeram foi tudo. Pastor, que palavra dura é essa? Está na Bíblia, irmão. Se está na Bíblia é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Aquela pessoa que está influenciando alguém por tua causa, já vai estar dizendo assim: eu vou soprar para longe, não vai ter nem lembrança mais. Ei, darabacharado. Porque às vezes as pessoas estão vendo a gente prosperar, estão vendo a gente caminhar direitinho, aí começa na cabeça dos outros, zum, 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 pior do que piolho. Aí vai influenciando, vai falando um bocado de leseira, aí a pessoa às vezes cede, se torna aliada e quer derrubar a gente. Aí ela está dizendo: faça isso não, que a menina dos meus olhos que manda sou eu. Não mexa não, que eu sei como é que eu ajo. Por tão pouco eu mandei, aleluia, um monte de exército morrer dentro do mar. Por tão pouco. Imagina tocar na menina dos meus olhos. Jeová está dizendo nessa noite: as mais influências eu vou soprar para longe, porque acaba e tem que saber que eu sou Deus. Tem que saber que eu sou Deus. Tem que saber que eu sou Deus. E vai ter que falar que nem o povo. Qual foi a palavra que o povo disse para o profeta Elias? Só o Senhor tem que confessar que Deus é Deus. Glória a Deus. Se não confessar aqui, vai confessar no final da história, meu irmão. Onde, pastor? Quando o Senhor vir com poder e glória, e da Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará de que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Mas vai confessar, aqui ou lá, mas vai confessar. E se não for aqui, meu irmão, Jeová prepara e guarda. Que é isso, pastor? Prepara e guarda. Mas a má influência, Jeová sopra para longe, para ficar nem na lembrança. Quem está em mistério aqui está entendendo a história todinha. Por quê, pastor? Porque Deus ainda tem profeta na terra. Deus ainda tem profeta na terra. Mas eu estou sozinho. E quem disse que tem que ser com a multidão? A multidão muitas vezes atrapalha, irmão. Olha, eu vou chamar irmão fulano, eu vou chamar irmão ciclano, eu vou chamar irmão batrana, eu vou fazer um culto de oração, vou fazer isso. Aí vai dizer: não, é muita gente. Gideão, que é? Tem quanto aí? 32 mil, tem muita gente, Gideão. Mas Senhor, estava no lagar, o Senhor me chamou para quê? Para eu lutar sozinho? Foi: se preciso for, Gideão, eu tenho um anjo aqui em cima, só mando um, e ele mata 140, 185 mil de uma vez só. Aí Jeová chega para mim, para você, e diz assim: ei, entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, darabacharabaраdas, enchendo aquele lugar, abaixará. Nessa noite, Jeová está dizendo: filha minha, não é a multidão, é quando tu se ajoelha e começa a conversar comigo. Eu entro naquele quarto, abaixará sobre a nai, te envolvo com a minha glória para ouvir o teu clamor. Abaixará sobre a nai. Aí Jeová chega e diz assim: filha, aleluia, tu não estás sozinha não. Obadias escondeu 100, mas Senhor, não estou vendo nem 100 do meu lado. Ele disse: mas eu estou do teu lado. Por isso que, aleluia, Moisés disse assim: Senhor, não quero um anjo, não quero arcanjo, não quero serafim, não quero é ninguém. Eu quero é a tua presença, a tua presença, a tua presença, Senhor. Porque se tu não for comigo, eu não quero é ninguém. Porque até os anjos falham, mas tu não falha com a tua palavra, tu não falha com a tua promessa, tu não falha quando quer agir. Tudo teu é perfeito. Então vamos embora junto para a gente fazer esse negócio acontecer. A Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem no céu, aleluia.
Tinha uma nuvem no céu dizendo assim: Moisés, está quente, mas eu sei como blindar o calor do sol por causa da tua vida. Chega a noite fica fria. Aleluia. Moisés, que foi, Senhor? Eu sou a coluna de fogo no deserto para aquecer o coração do meu povo. Às vezes a gente acha que está só, Jeová está dizendo assim: ei, olha a nuvem te acompanhando, olha a nuvem te acompanhando, olha a nuvem te acompanhando. Chega a noite, a gente diz assim: Senhor, a noite está escura, está fria. Aí o Espírito Santo chega e diz assim: eu sou o fogo do deserto para te aquecer. Aí você começa a sentir a presença de Deus, deita, dorme que nem sente, para ir até o horário de trabalhar no outro dia. Ai, Jesus, que palavra é essa, Deus? Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: não é a multidão, é a minha presença que faz toda a diferença. Por isso que Ele disse: se tu está me mandando eu voltar daquele mesmo lugar para falar que esse cara, é porque tu tem projeto, tu tem negócio. Queira Acabe ou não, queira Jezabel ou não, mas vai ver a glória de Deus na tua vida se manifestar. Fiquemos de pé em nome de Jesus.